Boa noite. Para começar, eu quero agradecer à Fundação Lar Harmonia, na pessoa do meu amigo Adenauer Marcos Ferraz de Novaes, pela oportunidade que me deu de poder mergulhar o pensamento no original da obra de Allan Kardec, porque o livro, efetivamente, é dele. O tradutor, normalmente, é um traidor. É preciso ter cuidado com isso, né? Apenas o tradutor trouxe para a língua portuguesa. Então, eu quero agradecer, portanto, essa alegria que me foi dada. E também, pessoalmente, agradecer a Angélica, com quem eu aprendi muito. Ela fez, como disse Adenauer, uma revisão meticulosa e fazia as proposições que eram imediatamente aceitas porque estavam absolutamente corretas. Sem dúvida, a tradução tem a sua marca fundamental. Obrigado, Maria Angélica. Ela também é revisora, como disse Adenauer, dos meus livros. E é uma pessoa extraordinária. Mas, falando a respeito do Livro dos Médiuns, ele é um daqueles livros que mudaram, ou, vamos dizer melhor, que deram início a um novo e grande paradigma. O século XVIII foi um século em que, gradualmente, o ser humano veio se libertando de uma visão muito limitada da vida, porque os dogmas religiosos faziam com que a mente humana ficasse presa. Mas, gradualmente, ela foi se libertando. E, na medida em que se libertava, começou a ciência a questionar a alma humana. Porque questionava os princípios básicos da própria religião e, naturalmente, a imortalidade da alma era um objeto de ataque cerrado e sistemático daqueles que se debruçavam sobre a ciência para aprender mais e mais. Mas quando nós chegamos na metade do século XVIII, mais ou menos, começam a acontecer alguns fenômenos importantes que vão chamando a atenção para algo bem complexo no psiquismo humano. Gradualmente, vão aparecendo indivíduos que propõem uma nova visão do ser humano, afirmando não só a existência da alma, mas também trazendo comunicações, percepções espirituais que abriam novos horizontes e se colocavam naturalmente como objeto de discussão e de estudo por parte daqueles que pensavam. Um deles foi Swedenborg. Emanuel Swedenborg, considerado o Leonardo da Vinci da Suécia, abalou o mundo de então, afirmando que a alma era imortal e que ele, Swedenborg, tinha experiências específicas nisso. Escreveu vários livros. Teve uma visão do incêndio de Estocolmo, que foi registrada por pessoas que tinham competência e que tinham naturalmente o nome, e ninguém pôde apagar o fato em si. O próprio Immanuel Kant chegou a falar do assunto, mas como mais tarde foi criticado por isso, ele tentou se afastar daquela situação que o constrangia naturalmente, porque os seus colegas estavam contra uma visão que fosse supersticiosa, religiosa. Mas o interessante é que o Swedenborg disse num livro
chamado O Mundo dos Espíritos, tal como eu o vi, como essa existência continuava. E interessante, ele dizia que era um lugar, o mundo espiritual, onde haviam casas, onde haviam árvores, onde a vida continuava, e inclusive ele fala que haviam almas que namoravam, ficavam noivas e se casavam. E isso mais tarde a doutrina espírita confirmou, o que sem dúvida alguma abre uma perspectiva para aquelas pessoas que não conseguiram ainda realizar o seu sonho de núpcias. Não percam a esperança, pelo amor de Deus, porque a esperança nem é a última que morre. Ela continuará existindo no mundo espiritual. Portanto, vamos em frente. Mas o final do século XIX vai trazer uma outra grande contribuição. Franz Anton Mesmer vai inventar, vamos dizer assim, o magnetismo. Na verdade, ele vai descobrir que existe uma energia e que essa energia nós podemos transmitir uma energia vital. Ele achava que vinha dos astros. Não importa, mas criou a sua tina, a tina de Mesmer, e nessa tina, quando as pessoas pegavam os elementos que ele colocava dentro de uma água, onde havia uma série de elementos, as pessoas tinham crises e começavam a se debater, e mais tarde se descobriu que essas crises curavam. E apareceu o magnetismo animal. Quem já leu as proposições do magnetismo animal sabe bem o que ele propunha. Mas o que é que tem de importante? É que na medida em que esse conceito do magnetismo animal se espalhou, experiências foram feitas e se descobriu algo muito importante, que o psiquismo humano tinha muito mais do que aparentava. Indivíduos que eram praticamente analfabetos, indivíduos que não tinham cultura suficiente, de repente apresentavam uma personalidade absolutamente contrastante com aquela que normalmente era a sua. Eles se colocavam, inclusive, muitas vezes como médicos, examinavam pacientes, davam diagnóstico correto, passavam remédios que funcionavam, como também apresentavam a condição de falar línguas que eles naturalmente não conheciam. Isso impactou toda a Europa, porque, em geral, quando nós estudamos a respeito disso, pensa-se que esses fenômenos, esses estudos aconteciam reservadamente aqui, ali, acolá, de forma nenhuma. O magnetismo animal invadiu a Europa, como também invadiu os Estados Unidos, invadiu todo o mundo naquela época. E várias pessoas se dedicavam no mundo inteiro a esses novos estudos, se dedicavam às práticas e foram descobrindo que a mente humana não era simplesmente a consciência, como sempre se achou. Não, tinham muito mais coisas. Haviam materiais, conteúdos que não apareciam assim normalmente, mas que, sob o império do magnetismo, elas vinham à tona, afloravam. Mas também outros fenômenos começaram a acontecer dentro do próprio magnetismo animal. Indivíduos que eram magnetizados, eles começavam a fazer diagnósticos e muitas vezes, quando eles paravam e se perguntavam por que você não continua, ele dizia, porque o médico foi embora. Ou seja, ele estava apenas sendo intermediário. Por esse momento, vão acontecer fenômenos que impactam, como eu disse, toda a Europa. Justino Kerner, na Alemanha, vai estudar uma mulher, Frederica Rolf, que era uma campesina, que não tinha grande cultura, mas que apresenta mediunidade fantástica, inclusive de efeitos físicos. Ele a leva para sua casa, estuda, publica A Vidente de Prévost, que é um livro extraordinário que marcou época e que influenciou, inclusive, o pensamento da inteligentsia alemã. Muita gente não sabe disso. Vejam sobre o magnetismo animal.
No Parerga 1 de Paralipomena, Arthur Schopenhauer vai afirmar de forma absoluta num trabalho sobre a clarividência sonambúlica. E Carl Gustav Jung, cujo aniversário hoje nós estamos comemorando, 26 de julho de 1875, foi que ele nasceu, Carl Gustav Jung vai chamar a atenção sobre isso, quando ele fez uma palestra na Zofingia, quando era ainda estudante na Faculdade de Medicina. Ele vai dizer taxativamente o que Schopenhauer afirma: aqueles que duvidam da clarividência sonambúlica não podem ser chamados de céticos, mas de ignorantes. Imaginem que ele estava jogando essa pecha para muita gente, então. É nesse período em que os pós-kantianos começam também a colocar as suas ideias, e uma ideia fundamental, a de que havia uma força que era íncita à natureza, e que esta força estava buscando gradualmente a consciência de si mesma. Mais tarde, o próprio Carl Gustav Jung vai usar isso, quando ele fala sobre a psicologia analítica no seu primeiro seminário, fazendo um desenho onde aparece uma força central que vai gradativamente sendo envolvida numa evolução para chegar a formar a nós, seres humanos, para termos consciência efetiva de nós. E nós podemos hoje dizer, com a própria doutrina espírita, que, na verdade, quando o princípio inteligente é criado, ele tem uma impulsão natural que o leva gradativamente a ir criando mecanismos para chegar à autoconsciência. E em chegando à autoconsciência, poder descobrir-se e ampliar-se para mais novos horizontes. Mas voltemos ao início do século XIX. É por esse momento que aparece um indivíduo chamado Carl Gustavo Caros. E o que ele faz? Ele vai afirmar que nós temos em nós uns conteúdos que são, chamado por ele, de inconscientes. É pela primeira vez, nós podemos dizer assim, que de maneira formal, a palavra inconsciente vai entrar no contexto da psicologia mundial e ser discutida. A partir de então, já se começa a falar nisso, mas, como eu dizia, o século XIX é um outro século. Enquanto no século XVIII se preparava toda uma revolução científica, no século XIX ela vai se tornando cada vez mais realidade. E na medida em que ela vai se tornando real, a ciência se afirma, a experimentação é necessária, é importante, mas vai acontecer um fato interessante. Nós estamos chegando na metade do século XIX. Quando vamos chegando nessa metade, principalmente em 1848, fevereiro de 1848, acontece um fenômeno literário e filosófico que abalou daí para frente o contexto cultural e, mais ainda, político da própria humanidade. Em fevereiro de 1848, Karl Marx lança o Manifesto Comunista. E um manifesto que começa assim, chamando a atenção, inclusive, para algo que ele captou inconscientemente. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E eu achei interessante que ele usa a palavra espectro. Espectro é uma assombração. Espectro é um fantasma que aparece. E ele estava dizendo, está começando uma assombração aos capitalistas, aqueles que detinham capital e que praticavam o capitalismo selvagem da época, explorando absolutamente o proletariado. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Fevereiro de 1848, coloquem isso na mente. Mas, como existe na história um jogo interessante daquilo que Jung vai chamar de enantiodromia, nome muito bonito,
para botar até em filho quando nasce, não é? Foi interessante, enantiodromia, que é o choque dos contrários. Os contrários que se chocam e vão produzir naturalmente novos resultados, novos questionamentos. No mês de março de 1848, o mês seguinte, 31 de março, uma família metodista que habitava numa cidade, a cidade de Hydesville, no condado de Wayne, no estado de Nova York, passa por um fenômeno que todo mundo sabia há séculos que existia, que era um fenômeno de assombração. De repente, dentro de casa, eram pancadas que aconteciam, e de vez em quando, uma visão de alguma coisa que ali estava, uma presença que estava. No dia 31 de março de 1848, isso chegou ao auge. E quando estavam todos com medo, todos estavam no quarto. A menina, filha dos Fox, a Kate Fox, ouvindo as pancadas que aconteciam por toda a casa, e que não tinham origem humana, porque já se tinha verificado tudo, não eram também os ratos que estavam correndo, porque certa feita uma pessoa chegou e disse, lá em casa está assombrado. Eu disse, o que é? Eu ouço passos à noite. Eu digo, como é o teto da sua casa? Ah, tem um forro de madeira. Eu digo, trate de botar remédio para rato, porque está cheio de rato. E não eram os ratos, haviam as pancadas. A menina Kate já estava com medo, mas de repente ela disse, Senhor pé rachado, faça como eu estou fazendo. E bateu 10 vezes na beirada da cama. Os ruídos cessaram. Imediatamente, 10 pancadas se fizeram ouvir. Aí foi que o terror se fez presente. Agora havia uma comunicação. Mas, uma coisa que é primordial, era que estava Margaret Fox, a mãe das meninas Fox, a Kate Fox e a Margareta. Estavam ali. E a intuição feminina se fez presente. A mãe das meninas Fox parou, teve um insight e propôs àquele ser que ali estava, que ela não sabia se era vivo ou se era morto, um diálogo. Uma pancada, não. 2 pancadas, aliás, sim, 2 pancadas sim. E aí, ela começa um diálogo. Você é um ser que está vivo? Não. Você está morto? Interessante, um morto falando. Sim, mas fazer o quê? E ela continua e estabelece um diálogo. Eu sempre vi uma sincronicidade histórica muito importante aí. Vocês se recordam? Lendo naturalmente os evangelhos, como vocês já leram, que quando Jesus foi crucificado, a primeira pessoa a quem realmente ele vai aparecer e demonstrar que a alma era imortal foi uma mulher. Aliás, 2 mulheres. Maria Madalena e Salomé, que vão, no famoso 3º dia, ao sepulcro, para ali fazer as exéquias naturais, o protocolo natural de enterramento, de enterro de um defunto que não tinham feito. E chegam lá, o túmulo está vazio, e elas ficam sem saber o que aconteceu, quando vem um homem vir andando, e como era costume, as mulheres não encaravam os homens, nem o próprio marido, quanto mais homens desconhecidos, abertamente, face a face. Elas olharam para o chão, e o homem se aproximava, e elas pensaram que era o jardineiro que cuidava da região. E Maria Madalena disse, se levastes o meu Senhor, dize-mo, para que eu vá pegá-lo. Nesse momento ela escuta uma voz que diz, Miriam, Maria. Aí ela levanta os olhos e cai de joelho. Rabuni, meu querido mestre. Tem aquela famosa passagem dele dizer para ele não tocá-la, ela não tocá-lo, porque ele ainda não tinha ido para o Pai.
mas manda que ela vá e diga para os homens que estão lá no Monte Sião, escondidos, que ele tinha voltado. Ou seja, que a imortalidade era um fato, que a morte era uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. E é também, primeiro, uma mulher que trava nos tempos modernos um diálogo efetivo com os mortos através da tipologia. E durante muito tempo isso aconteceu, porque naquela mesma noite, todos os vizinhos reunidos, dirigidos por Duesler, um dos vizinhos, aproveitando aquilo que Margaret Fox começou, estabelecem um diálogo e fazem um levantamento. Ali estava Carlos Rosman Rian, segundo alguns, que foi assassinado naquela casa. Ele era um pedlar, um caixeiro viajante, e esse caixeiro viajante foi assassinado para que se roubassem $500, que na época era uma fortuna. Hoje quanto mais com o dólar o preço que está, imagine na época. Se colocar a inflação, nós teremos muitos milhares de dólares. Descoberto isso, e eu estou dizendo e chamando a atenção para esse fato, pelo seguinte detalhe: acontece um mês depois do lançamento do Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista, ele tem por base uma filosofia, a filosofia materialista. Não existe alma, não existe Deus, porque era preciso fazer uma revolução proletária, e para se fazer uma revolução, teriam que liquidar a elite dominante, teriam que matar a elite dominante. E como é que se poderia fazer isso? Se houvesse uma sanção moral, e uma sanção moral, para existir, tem de haver, até hoje não se descobriu outra maneira, tem de haver uma base efetivamente espiritual, uma base que nos diga que nós temos condições, ou passaremos por uma sanção qualquer, não ficaremos impunes daquilo que nós fizermos numa existência. Então, a proposição materialista vinha a calhar. Inclusive, muito mais tarde, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, se descobriu o seguinte: durante muitas batalhas, quando elas terminavam, mosquetões estavam carregados várias vezes e não haviam sido disparados, porque a consciência do não matarás, tanto assim que o exército americano contratou uma série de indivíduos que conheciam sobre a mente e estabeleceu um programa para tirar dos seus soldados a incapacidade de matar por causa de condições religiosas. Aquela agressão do sargento York aos seus subordinados é justamente para fazê-los terem raiva, a vontade de matar, e na hora exata poderem fazê-lo sem maiores crises. Então era isso que se propunha com a Revolução Comunista. Mas o interessante é que, um mês depois, a enantiodromia se apresenta. É um espírito que vem, e onde? Nos Estados Unidos da América do Norte. E esse espírito vai dizer, através de uma família protestante, da linha metodista, que realmente o que Jesus dissera há 2000 anos era uma realidade. A morte é uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. A consciência continua, nós continuamos ativos. E todo esse fenômeno, aquilo que foi estudado ali, mais tarde foi continuado em Rochester, e criou todo um movimento nos Estados Unidos, foi para a Europa, invadiu a Europa, e os fenômenos das mesas girantes falantes se tornou uma realidade. Foi nesse contexto que Allan Kardec, ou, na verdade, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, foi chamado para produzir um novo e grande movimento, que era o movimento de dar aquilo que se espalhava por todo o mundo, as comunicações mediúnicas, ele criar um centro que pudesse normatizar toda aquela fenomenologia que acontece e que se espalhava sem
nenhum contexto que pudesse lhe dar uma diretriz efetiva. Mais tarde, ele mesmo, Allan Kardec, na Revista Espírita de maio de 1869, ele morre em março, 31 de março de 1869, mas ele já havia deixado 2 revistas espíritas prontas. E na revista de maio de 1869, ele estuda, num artigo fenomenal, o movimento que ele chama de espiritismo norte-americano. Compara com o espiritismo francês. E é ele quem chama a atenção para esse fato, que o movimento, o espiritismo americano não teve um núcleo centralizador, e que no espiritismo francês, no espiritismo europeu, houve aquilo que foi o trabalho dele. Trabalho que ele começa lançando o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E lança uma segunda edição, porque esgota logo em 1858, depois para em 1860, ele lança a edição definitiva do Livro dos Espíritos. E em 1861, ele vai lançar o Livro dos Médiuns, que ele já começara na Revista Espírita, o famoso Jornal de Estudos Psicológicos. E é interessante que tenhamos isso em mente. Ele usa o termo psicologia antes que a psicologia existisse como um fato científico, ou pelo menos como uma proposição científica. Somente depois de 1870 é que Wilhelm Wundt vai criar o primeiro laboratório de psicologia. Então, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, como foi lido aqui por Adenauer Novaes, o que ele está fazendo? Um trabalho novo. Nós estávamos vivendo uma época de cientificismo. O próprio Marx, ao lançar o seu marxismo, a sua filosofia sobre o assunto da transformação da humanidade, o que é que ele vai chamar? De uma filosofia científica. Uma filosofia científica. E foi isso que me ajudou num congresso da CUT, que houve em Vitória da Conquista, no qual eu fui convidado para falar sobre ética no movimento sindical, e uma coisa aconteceu que eu não entendi até hoje, nunca mais me chamaram. Rapaz, eu não sei porquê. Eu fiz uma palestra para aqueles senhores representantes de sindicatos de professores em Vitória da Conquista, e eu fui terminando dizendo, mas meu Deus, ninguém vai me perguntar nada. Porque o silêncio era reinante da sala. Mas tinha um indivíduo falado antes de mim, e ele era marxista. O primeiro marxista que eu conheci que tinha lido Marx. O primeiro. E eu li Marx na universidade. E eu disse, eu vou provocar esse homem. E lancei uma provocação no ar, falando justamente sobre a imortalidade da alma, e mais do que isso. Eu dizia, é impossível para uma filosofia materialista, e eu disse, agora eu peguei ele, fazer uma sanção que efetivamente promova uma justiça social. Fechei a boca, ele foi o único que se levantou para falar. E eu me lembro até hoje que eu usei justamente esse conceito da filosofia científica. Porque eu fiz uma pergunta para ele, eu fui socrático, eu acho que Sócrates incorporou em mim, e eu disse, é por aqui. Eu perguntei para ele, meu amigo, ele tinha me falado sobre a classe, uma série de conceitos que são normais do movimento marxista. Aí eu perguntei para ele, meu amigo, você hoje tem toda a virilidade, toda a força de 18 anos? Eu já havia perguntado a idade dele, ele estava com 60 anos. Ele disse, de forma nenhuma, a minha idade não permite isso. Eu digo em termos culturais, como é que você está? Na mesma época, a cultura de 18 anos, ele disse, de forma nenhuma. Ele estava empolgado. Agora mesmo eu estou fazendo um estudo, um reestudo das 100 maiores obras da literatura mundial.
Então eu tenho muito mais cultura do que aos 18 anos. Eu digo, interessante. Você faz parte de uma filosofia que diz que é científica. E pela filosofia e pela ciência, a energia permanece estável no universo. Você me diz que se eu coloco no eixo de coordenadas cartesianas, se eu venho de cima, você nasce e vai descendo gradualmente, até quando cortar o eixo das abscissas, você vai morrer. Mas também, se eu sair do ponto zero, enquanto a sua existência declinava, você ia aumentando experiências e conhecimentos. E quando atinge o auge de conhecimento, o corpo morre. E essa energia acumulada vai para onde? Vai se perder? A energia não pode se perder. E aí nós terminamos a discussão. No semestre seguinte, como Adenauer sempre fui ao Semana Espírita de Vitória da Conquista. Fui fazer palestra. Quando eu chego para fazer a palestra, quem está sentado na frente? O amigo marxista. No ano seguinte, estava ele na frente. No terceiro ano, a mesma coisa. Sem dúvida, ele foi tocado pelo argumento que foi colocado. Mas, voltando a essa condição, Allan Kardec vai pegar e vai fazer o quê? Vai centralizar e criar um núcleo coordenador. Estuda uma filosofia, a filosofia que ele cria, uma metodologia própria, uma metodologia que já vinha nascendo com Augusto Comte, com seu positivismo, a sua sociologia positivista, que é estudar fenômenos que não são absolutamente mensuráveis como das ciências naturais, mas criar um método específico. E Allan Kardec começa o seu trabalho epistemológico demonstrando que havia um objeto. O objeto era o espírito, que continuava depois da morte com inteligência, com capacidade de raciocínio e se podia dialogar com ele. Não havia, portanto, a condição de se colocar uma teoria prévia, pura e simples. Ele diz, é bobagem. Vamos perguntar. Se o fenômeno fala, se o fenômeno é inteligente, nós podemos dialogar. E cria o método da comparação de resultados. Faz uma cross-reference, referência cruzada das informações, primeiro das comunicações que ele obtém, em segundo das comunicações que ele recebe, do próprio diálogo que ele tem com os espíritos, fazendo perguntas sobre o mesmo assunto de várias maneiras, a ponto dos espíritos chegarem e dizer para ele, esta pergunta não vai te levar ainda para onde queres chegar. E dão a resposta que ele precisava escutar. Lançado o livro dos médiuns, ou do livro dos espíritos, ele parte para aquilo que é fundamental, que nós estamos estudando hoje com o livro dos médiuns. Ele vai pegar o fenômeno e vai estudar. E vai estabelecer um compêndio, porque isto é um compêndio científico. Você quer estudar a mediunidade? Você quer saber o que é uma comunicação dos espíritos? Tem que consultar o livro dos médiuns. Porque até hoje a metodologia que ele colocou não foi superada de forma alguma. O livro dos médiuns estabelece um fato fundamental. Existe uma relação entre médiuns e os espíritos. Existe uma faculdade que tem vários graus e que se manifesta de diversas maneiras, porque inclusive está de acordo com a personalidade, com a capacidade psíquica, com o tipo psicológico, como vai dizer Carl Gustav Jung. E que toda a comunicação vai passar pelo inconsciente. Se nós estudarmos bem as obras básicas, nós vamos ver que ele antecipa de forma importante o conceito de inconsciente, que mais tarde Eduardo von Hartmann vai focalizar, e que vai focalizar para tentar também tirar
do movimento espírita o conceito de espírito, criando a palavra animismo, que até hoje, para muitos espíritas, é uma assombração. Aquilo que é colocado na comunicação mediúnica vem do espírito do médium, só que ele não soube explicar direito o restante. Mas é importante que ele vai falar sobre inconsciente. E nós encontramos o inconsciente em todas as obras básicas, e no livro dos médiuns nós vamos ver, claro que sem a nomenclatura que nós estamos conhecendo e que já faz parte do nosso vocabulário. Mas vamos verificar que a mensagem vem dos espíritos através do psiquismo do médium, que ele é participante disso, que ele não fica alheio a essa comunicação, que ele participa, que ele está atuante. E, portanto, se deve ter cuidado, se deve valorizar a mensagem, se deve verificar o que ela traz, não se valorizar tanto o médium como se faz hoje no movimento espírita brasileiro, não valorizar tanto o espírito que está assinando a mensagem. Por quê? Porque pode ser uma burla também, e nunca existiu um médium no mundo que não pudesse ser vítima dos espíritos que são mentirosos e embusteiros. Então, uma assinatura não significa nada. O que vai significar? O exame da mensagem em si. Por isso, Kardec, nunca valorizou colocar o médium, inclusive na mensagem que era estudada por ele, mas a mensagem em si. Ele usa nome de médiuns, ou de espíritos, mas os médiuns ele vai deixando de lado, porque ele mesmo diz que teve problemas com isso. O livro dos médiuns nos diz, você tem que ser uma pessoa objetiva, tem que analisar cada mensagem sem ser uma pessoa simplesmente religiosa e devota. O Espiritismo não precisa de devotos, precisa de indivíduos que o estudem e que o vivam, sem ser devoto, sem ficar de joelhos diante de espíritos, homenageando-os, fazendo-lhes músicas, criando rituais. A doutrina espírita não precisa, e o livro dos médiuns estabelece isso. A doutrina espírita, vai dizer Kardec, é uma filosofia científica que tem consequências morais. Uma filosofia de bases científicas e consequências morais. Então, aqui está, no livro dos médiuns, a base científica, o protocolo científico, pelo qual nós podemos comprovar a imortalidade da alma, comprovar a veracidade das comunicações. E eu convido a todos a começarem a estudar isso. O Espiritismo será o que os homens dele fizerem. E nós precisamos, nesse momento de transição que nós vivemos interior, de transição política, de transição da própria humanidade, nós precisamos aprofundar esse estudo e começar a valorizar muito mais as mensagens que nos chegam do que o nome dos médiuns e o nome dos espíritos, porque não são eles que dão autoridade à comunicação. O que dá autoridade é o estudo daquilo que ela traz, é a comparação das mensagens, porque como Kardec estabeleceu como uma lei, a comunicação dos espíritos superiores serão as mesmas, se não quanto à forma, porém quanto ao fundo, em qualquer lugar em que acontecerem. Portanto, é um convite que eu faço, que nós comecemos, através do estudo da mediunidade, voltando ao pensamento básico de Allan Kardec, de que precisamos estudar a nós mesmos como espíritos que somos, e aqui nesta casa, a Universidade Livre dos Espíritos está fazendo isso. Está propondo a nós outros, não só com base no estudo de Allan Kardec, mas também com uma filosofia que nasceu de um exercício mediúnico, ou uma psicologia que nasceu do exercício mediúnico, que é a psicologia analítica com Carl Gustav Jung, que antes de se tornar o grande que foi, chegou inclusive a dirigir reuniões mediúnicas, e durante a sua vida ele participou de inúmeras. E Marie-Louise von Franz vai dizer no seu livro Os Sonhos e a Morte, que em várias oportunidades
quando ela apresentou sonhos que ele interpretou, ele dizia: aqui quem está aparecendo é o espírito da pessoa. E diz: ele nunca me disse porque sabia disso. Então hoje nós estamos realmente aqui nesta casa, onde se busca estabelecer que o espírito é fundamental, que nós somos espíritos e que temos que aprender a viver como espíritos no corpo, a sermos do mundo estarmos no mundo sem ser do mundo, vivermos aqui, mas tendo consciência de que nós somos passageiros e que vamos continuar, porque viemos de uma longa jornada e estamos indo em direção a um horizonte que nós talvez ainda não tenhamos a capacidade de entender, mas sem dúvida nenhuma, nós estamos indo ao encontro de Jesus, que abrindo os braços nos convida: vinde a vós todos aqueles que estáis aflitos e estáis com problemas, estáis com dificuldade. Os aflitos, aqueles que choram, porque eu vos aliviarei, porque estão sobrecarregados. Vinde a mim todos aqueles que estão sofrendo, porque, sem dúvida nenhuma, eu posso conduzi-los para uma nova condição. Vamos atender a esse apelo. Um beijo no coração de todos e muita paz.